a gente vai pra sétima colocação, que acabou na reta final sendo o Corinthians, né? Cara, eu acho que esse vai ser o mais difícil, mano. Pra falar do ano do Corinthians, eu acho que vai ser o mais difícil, por incrível que pareça. O Corinthians começa o ano fazendo um Campeonato Paulista tenebroso que, ao que tudo indicava, tiraria o Corinthians até da Copa do Brasil do ano seguinte. Um Campeonato Paulista que em nada condiz com o tamanho do Corinthians e com o que se espera do Corinthians. E, cara, além disso tudo, a gente vai pro Campeonato Brasileiro e o Corinthians começa pessimamente mal. O Corinthians faz a coletiva da transparência e anuncia 2,3 bilhões de reais em dívida, se tornando o clube mais endividado do Brasil. É claro que tem um contraponto de que o Corinthians é um dos que mais tem facilidade para faturar, para arrecadar. A torcida do Corinthians é gigantesca, a torcida do Corinthians é extremamente engajada, o Corinthians é um clube extremamente midiático, então para um patrocinador faz muito sentido você querer estar na camisa do Corinthians. É um clube que é falado o tempo todo. Então, cara, o ano começa de uma forma tenebrosa, calamitosa. E um termo que eu usei muito aqui na live, em dado momento, é de que o Corinthians tinha dado um all-in. Quando o Corinthians vai pra janela do meio do ano e ele contrata Memphis Depay, e ele contrata o Neneca, e ele contrata o André Ramalho, e ele contrata o Carrillo, ele vai contratando peças e mais peças e mais peças e mais peças e mais peças. O termo que eu considerei foi all-in. Eu sei que o corintiano vai ficar puto comigo, eu conversei com o Camargo ontem quando a gente saiu pra jantar. Eu não acho que o Corinthians foi responsável. Não acho. E eu não tô falando isso da boca pra fora porque eu realmente acho que pra mim era muito mais fácil eu falar que foi responsável pra torcida do Corinthians ficar feliz comigo. Na minha visão, não foi responsável. Foi irresponsável. Mas ao mesmo tempo que foi irresponsável, eu acho que foi um all-in que o Corinthians deu que deu certo, tá ligado? Porque mais irresponsável ainda seria se o Corinthians gasta o que gasta, que já não gastava pouco, e é rebaixado. E aí vai para um ano que vem com a dívida gigantesca, fora de Copa do Brasil, assim, tendo que cortar os gastos na fonte e tendo uma dívida impagável. Então, por mais que o Corinthians tenha sido irresponsável, na minha visão, eu acho que o all-in, que foi o termo que eu utilizei, deu certo. Por quê? O Corinthians acerta nesse all-in, acerta nas contratações, as contratações trazem retorno imediato no campo bola, o campo bola traz retorno imediato na tabela e o Corinthians termina o ano garantindo uma Copa do Brasil pro ano que vem, que já garante mais patrocínio, já garante mais receita de bilheteria, já garante mais receita de premiação, Copa Libertadores para disputar, que é extremamente importante para o financeiro do clube, mais patrocínio, mais premiação, mais engajamento, mais bilheteria, tudo isso que eu falei, e com um ano digno. Então, cara, se eu fosse usar uma palavra para o ano do Corinthians, seria um ano maluco. No final, positivamente, mas um ano maluco. É muito difícil você ver qualquer coisa parecida com o que foi esse ano do Corinthians. Ah, Renato, e se você for traçar uma projeção para o futuro? Cara, se eu for traçar uma projeção para o futuro, eu acho que a diretoria do Corinthians tem que dar atenção pra dívida, mas eu não acho que essa atenção pra dívida passe por fazer um time de merda. O Corinthians pode fazer um time maneiro, o Corinthians pode fazer um time competitivo, o Corinthians pode fazer um time atrativo, que dê felicidade à torcida, mas eu acho que a dívida tem que ser prioridade, porque eu acho que o Corinthians é um time de um tamanho que o torcedor não tem que se contentar com fazer um time de aluguel, e eu não tô falando que é o caso, tá? Mas fazer um time que, porra, vai bem ali um ano e tal, e daqui a pouco, mano, o Corinthians tá mais 10 anos com a corda no pescoço. Então eu acho que o mais interessante é focar no abatimento dessas dívidas. Aí a torcida fez uma campanha, está fazendo uma campanha, que eu falo desde o início, não é vergonha. Ai, caraca, que negócio vergonhoso. Pô, fazer Pix, porque o time não tem dinheiro. Não é vergonha, é vergonha pra diretoria. Pra torcida, jamais. A torcida tá fazendo um negócio que vai muito além do que ela tem a obrigação de fazer. O torcedor tá fazendo um negócio que tem muito mais honradez do que ele tem a obrigação de fazer. Agora, é uma dívida que eu também volto a dizer, são 700 milhões só na arena. Então, não é um negócio que você paga do dia pra noite. Se eu não me engano, tá na casa dos 30 milhões ali, o Pix, que já é um... Cara, eu volto a dizer, 30 milhões arrecadado no Pix é um valor, assim, inacreditável. E aí, vem alguns torcedores falar pra mim, mas você tá tendo uma mente limitada. Se cada um torcedor doar isso aqui todo mês, gente, acorda pra vida. Não é assim que a banda toca. E não é a torcida do Corinthians. Nenhuma torcida. Nenhuma. Ah, mas tem 30 milhões, 35 milhões de torcedores. Irmão, dentro desses 35 milhões, tem muito torcedor fanático. Tem muito torcedor que gosta muito. Tem muito torcedor que nem sabe que a vaquinha tá rolando. Então, não, esse raciocínio é a premissa mais absurda que muitas torcidas têm cogitado nos últimos
os dias. Você não calcula a arrecadação de crowdfunding, de vaquinha, com, tem um número X de torcedores. Esse time tem 10 milhões de torcedores. Então, se cada um doar 10 reais toda semana, a gente vai arrecadar. Não, isso não existe em nenhum lugar do mundo, tá ligado? Mas ainda assim, eu volto a dizer, eu acho que a vaquinha tem números extremamente expressivos. É muito difícil você arrecadar 30 milhões no tempo rápido que a torcida do Corinthians arrecadou. E eu acho que vai continuar a todo vapor, principalmente com esse final de ano do Corinthians, indo para a Libertadores, fechando o ano de uma forma de chave de ouro, perto do que se esperava. Então, cara, eu acho que a torcida do Corinthians pode ter expectativa sim. Eu só acho que o torcedor corintiano mesmo, mais consciente, ele tem que continuar cobrando. Ele tem que continuar fiscalizando. Ele tem que continuar vendo o que é interessante para o futuro do Corinthians. Ele tem que continuar em cima de dirigentes que vai fazendo coisas para se manter bem e que pode prejudicar e comprometer o futuro do clube. Então, eu vou colocar o ano do Corinthians como maluco no final, positivamente, né? E eu acho que o torcedor do Corinthians pode ter uma expectativa positiva em relação ao ano que vem, porque eu acho que dá para montar um time maneiro, um time atrativo, principalmente com um elenco identificado que tem, que dá indícios de que vai continuar. O Depay, provavelmente, continua, ele tá amando jogar no Corinthians, e não é pra menos. Porra, a torcida abraçou o cara de uma forma muito foda. O Yuri Alberto, ao que tudo indica, tá numa situação, de acordo com ele, de 50-50, de sair ou ficar. Mas, se sair, principalmente com esse final de ano, terminando como artilheiro da temporada e artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai fazer um dinheiro poderoso, que é importante para um alívio financeiro, é importante para o fluxo de caixa. E eu acredito que o Corinthians, com a saída do Yuri Alberto, se ela se concretizar, traz um outro centroavante de nível. Talvez não do nível do Yuri Alberto, porque, mano, o que esse moleque fez esse ano, principalmente depois que ele virou a chave, poucas vezes eu vi. Então, um ano é maluco, positivamente.